Olá, alunos da segunda série do ensino médio, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayana e estou acompanhando aí a interação de vocês no chat. Participem com a gente nessa aula. Estúdio novo, terceiro bimestre, tudo começando aí com muito carinho para vocês. Eu espero que vocês estejam aí antenados nessa aula e vocês também podem acompanhar o que está acontecendo de novidade aqui nos estúdios, como serão as aulas no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSF_EM. Acompanhe a gente lá que tem bastante novidade. E vamos de aula hoje, de interatividade, né? Muita coisa. Opinar é preciso com ele, claro, o professor Mauro Marcel. Olá, queridíssimos estudantes, estamos aqui, eu, a professora Tayana, na semana de estudos intensivos, semana de retomada, né? Retomada. Também é intensivo também, porque aqui nós estamos retomando alguns elementos importantes que falamos no último semestre, né? Nos últimos 2 bimestres. Estamos conversando e é necessário opinar. Notem uma coisa, vocês estão na segunda série do ensino médio, mas estamos indo para o final do que foi uma longa jornada, né? Vamos supor que você começou a escola lá na primeira série, você começou na primeira série, por favor. Então, no mínimo que você tem até o final da terceira série são os 48 bimestres. Então, olha só, daqui para o final da terceira série faltam 6. Nossa, essa conta toda, 48 bimestres, tá bom. Faltam tô 6, acompanhando. pra você ver, faltam 6. 6 bimestres é pouquíssima. Opa, tô aqui, tô ali. Ah, eu me confundo, porque, ia falar sobre isso também. Se a gente se perder aqui, o estúdio Verdade. É novíssimo, é maravilhoso aqui, ó, em casa nova, né, lugar novo, nossa, um cheirinho de tinta, que é maravilhoso, né, cheiro de tinta e coisa nova, maravilhoso. Então, se a gente se perder, a gente volta, tá certo? Tô aqui agora, quer ver? Agora tô aqui, Aê, ó, lá, acertou. maravilhoso, perfeito. Então, olha só, gente, então o que acontece? São 6 bimestres que faltam, então a gente tem que começar a pensar em Enem, em fazer uma prova e ganhar pontos. É claro que o objetivo da escola não é você apenas conseguir pontos e mais pontos, você fazer uma prova e passar na prova. É claro que é você aprender e que esse conhecimento seja válido para a sua vida. Pô, mas se a gente pode ajudar você a fazer um vestibular com qualidade e passar na prova, é claro que a gente vai fazer isso. E hoje é uma das aulas que tem um dos temas mais importantes em relação a isso. A gente vai falar de texto de opinião. O nome da aula, Opinar é Preciso, tá certo? Então, vamos lá, professora Tayana, quais os objetivos da aula de hoje? Então vamos aos objetivos da aula de hoje, que é, né? Relembrar a estrutura de um artigo de opinião e aí retomando, né? A semana de retomada. Exatamente, semana de retomada, eu falei de semana de estudos intensivos, semana de retomada. Então vamos começar com a primeira pergunta de hoje. 30 segundos, 1 minuto, professora Tayana, a pergunta é... Qual é a pergunta? O que é uma Que é opinião? uma opinião. 1 minuto. 1 minuto, eu pensei Já a mesma voltamos. coisa. Então, o que é uma opinião? Então, perguntamos para vocês, deixamos 1 minutinho. Professora Tayana, quais as participações do pessoal? Vamos aí, então, à participação dos nossos alunos e professores que já estão aqui dando oi, boa tarde, aí sim. Vamos lá, ter um posicionamento pessoal, um ponto de vista, o Luiz Henrique também fala que é um ponto de vista, o Gabriel fala assim, o que você pensa, né, sobre um assunto, sobre um ponto de vista. Então, é o seu pensamento, seu posicionamento, né, professor Mauro? Olha, concordo com vocês e vou acrescentar. É o seu posicionamento em relação ao assunto, perfeito? É o seu modo de ver algo, é aquilo que... é uma opinião. Agora, eu vou acrescentar uma coisa e eu peço perdão pela minha insistência nisso e pela minha efusão. Olha, eu estou usando palavras difíceis hoje, eu vou insistir nisso. A opinião
na minha opinião, é o mais baixo nível de conhecimento. Olha, fui grave agora, hein? Na minha opinião, eu penso assim. Você não precisa pensar assim. Eu penso assim. Eu acho que opinião é quando é muito fácil ter. Então, é um nível de conhecimento muito baixo. E olha, você não precisa concordar comigo, tá bom? Tá. Não precisa concordar comigo. Mas olha só, deixa eu explicar para vocês. Você chega na rua e fala, olha, tô com frio. O frio é gostoso, né? Alguém fala, não, o frio é ruim. Olha, teve uma opinião, o frio é bom. E outra pessoa falou que o frio é ruim. Então, é muito fácil ter uma opinião. A opinião é das coisas mais simples. Olha só, prefiro partido tal, prefiro outro partido. Eu gosto de uma coisa, por exemplo, praia ou campo. Eu gosto de praia, eu gosto de campo. Você opinou. Então é muito fácil opinar. Você é a favor ou contra? Sou a favor, sou contra. Alto ou baixo? Alto, baixo. Dentro ou fora? Dentro, fora. Ou seja, é muito fácil ter uma opinião. Eu gostaria de fazer uma provocação ainda. Eu estou provocando também, então provoque também. Em relação à opinião. Será que realmente quando você tem uma opinião, quando você diz ter uma opinião, esse pensamento é teu, esse posicionamento vem da sua reflexão ou vem do que você ouviu, gravou... é aquilo mesmo, vou sair falando, vou mostrar a minha opinião. Aí nós vamos ser filosóficos, Por exemplo, o que de opinião sua é de fato sua opinião. Exato. O que de fato é seu veio de outro. Agora, por que eu estou falando isso? Deixar bem claro. Opinião, eu estou falando isso porque é muito fácil ter. Tá? A gente tem opinião muito... A internet é o espaço da opinião. Redes como o Twitter, são poucos caracteres, você coloca poucas palavras, porque lá não tem o espaço de uma coisa que aí sim é maravilhosa, espetacular, grandiosa, que é a fundamentação da opinião, que são os argumentos. Então, olha só, se a opinião por si só é muito raso, é algo que eu falei que não vale nada, porque uma opinião, de fato, eu quero A, quero B. Agora, uma opinião bem fundamentada, uma opinião com muitos argumentos que sustentem ela, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando você pensa algo, você acredita em algo e você consegue fundamentar com argumentos, buscando diversos argumentos que sustentem. Olha, eu li isso e isso comprova o que eu penso. Eu assisti isso e isso comprova o que eu penso. Tal pessoa me ensinou tal coisa, isso. A professora Tayana falou tal coisa para mim e ela também concorda com isso, porque ela diz... Ou seja, você está dando a fonte dos seus argumentos e sustentando a sua opinião. Aí sim, você é maravilhoso. Aí sim, seu texto, sua opinião, espetacular. Queria ressaltar em relação às redes sociais, à internet como um todo, porque muitas vezes não, sempre, você é convidado a tomar um posicionamento, você tem que se posicionar, parece que a internet chama, né? Parece não. Chama para você se posicionar contra tudo, para você mostrar sua cara o tempo todo, para você desabafar o tempo inteiro e não te dá o tempo de refletir sobre o que você fala ou pensar sobre o assunto que está proposto ali. É automático, você tem que ter opinião sobre tudo e você tem que sempre falar alguma coisa, sempre se posicionar. E às vezes, como o professor Mauro falou, sem reflexão. Sem reflexão, eu não tenho argumentação, né? Eu vou até falar de uma outra coisa, que tem uma rede social que é o Rosto Livro. A rede social é o Rosto Livro. Então, olha só, o nome da rede social é o Rosto Livro. Rosto Livro, o nome em inglês, Rosto Livro. Cara Livro. Então, o nome da rede social já é Rosto Livro. Então, não é o espaço ali para... Não é texto livro, não é fundamentação livro, é rosto livro. Então, as pessoas começam a debater ali, apenas com opinião, sem argumentos. Tanto que quando você coloca argumentos, alguém fala, lá vem o textão. Alguém colocou o textão. Por quê? Porque você quer debater num lugar que não é para debate. Exato. E um debate de verdade não se debate com opiniões. Começa-se o debate com opinião, mas o debate é com argumentos, tá certo? E, claro, com propostas de intervenção. E ela inicia-se com uma questão polêmica. O que é uma questão polêmica está na tela agora. Olha só, questão polêmica. Textos argumentativos, e estamos falando disso agora, né, que são textos de opinião, tem como ponto de partida uma questão polêmica ou uma questão controversa. Questão polêmica é aquela para a qual há mais de uma resposta ou mais de um posicionamento. Um artigo de opinião parte de uma questão polêmica, que envolve temas de interesse geral que afetam um grande número de pessoas no âmbito social, político, cultural, científico, entre outros. Ou seja, o que é uma questão polêmica? É uma questão para a qual há, no mínimo, dois pontos de vista.
Existem vários, foi o que a gente falou agora. Agora, apenas se posicionar, ou é aqui, é muito pouco. Aliás, por uma questão polêmica, pode ter aqui, acolá, vários lugares, mas para cada um desses pontos, vários argumentos. Eu ainda penso, né, Mauro, é possível mudar de opinião? Mas olha, eu adoro isso. Eu sou daquelas pessoas mais fáceis de mudar de opinião. Você consegue me convencer fácil, mas eu consigo ser convencido a partir de argumentos. Então, se você vem com argumentos, eu paro para pensar a respeito. E é isso que eu chamo todo mundo, numa aula como esta, a repensar. Porque, olha só, se você é daquela pessoa que fala, eu tenho ponto de vista, eu não mudo nunca. Não, olha, vou falar uma coisa. A palavra ignorante vem de ignorar. Olha, a origem da palavra ignorante é ignorar. Quando você ignora algo, você é ignorante. Ou seja, quando você ignora os argumentos que destroem a sua opinião, você está ignorando. Ou seja, eu não consigo ignorar aquilo que vai contra as minhas convicções. Então eu faço o quê? Eu estudo mais. Estudo mais, procuro livros, procuro documentários, procuro pessoas estudiosos de confiança. Não, olha, eu questionei as minhas convicções, eu fui estudar e, olha, vou com argumentos tentar convencer, vou falar assim, o meu oponente, o meu adversário, nunca o meu inimigo. Sim, tá até certo? O professor José Fábio, ele Claro. faz uma colocação muito interessante, que ele fala assim, debater com argumentos é fundamental para defender um ponto de vista. A questão do debate, né, da conversa, do diálogo, e não de quem fala mais alto, de quem grita, de quem põe, né, de maneira ali incisiva e muitas vezes grosseira a sua forma de pensar. Né? Gente, eu adoro debater. Quando eu vejo que com os meus amigos todo mundo está falando a mesma coisa, eu tento falar uma outra coisa, porque senão se a gente concorda, como diria o meu amigo caipira, se a gente concorda, acaba a prosa. Então a gente tem que conversar e discutir, debater, porque debatendo a gente aprende. O Platão, ele ensinava por diálogos, né? Então os diálogos de Platão, porque é conversando que a gente aprende. Mas conversando é escutar também. Não é só você esperar a sua vez. Tá lá o outro falando e você já fica pensando no que vai falar. Não. Escuta. E alguns temas polêmicos que a gente pode trazer, que pode até ser temas do Enem, sei lá, tá na tela para você. Olha só. Um dos temas polêmicos é as notícias falsas, as fake news. São motivos de preocupação? Tem gente que acredita que não, que as fake news não são motivo. Aliás, tem gente que acredita que fake news sempre existiu, com o nome de boato. Mas tem gente que fala que não, olha, boato era uma coisa, o estrago que a fake news faz na sociedade é outra. A capacidade da notícia falsa se espalhar hoje não dá nem para comparar quantas vezes mais do que os boatos, né? Isso. Enfim. Olha só, outro exemplo de questão polêmica na tela. A sociedade tem o direito de tirar a vida de um criminoso? Pena de morte. Nossa, pesado isso, complicado. Então, agora eu me lembrei de alguns comentários que a gente vê na internet e já, às vezes, tem ali a sentença. Fulano deveria morrer, tal, né? Então, é complicado isso. Complicado, né, gente? Então, mas é que tá. É muito fácil você falar, tem que ter, não tem que ter, mas quando a gente pensa em pena de morte, a gente tem que pensar, olha o tipo de país que a gente vive, o tipo de desigualdade social, o tipo de justiça que a gente tem no Brasil, o tipo de justiçamento. Então, a gente tem que pensar muita coisa, de injustiçamento também. Então, não basta você se posicionar a favor. Não, tem que ler muito, E é ler, não é apenas ver, tal pessoa é a favor, tal apresentador é a favor, tal... Não, tem que ler e estudar, tá certo? E até a questão, assim, em relação aos direitos humanos também, a gente tem que ter uma atitude cidadã para resolver um problema. Então, geralmente, quando você apresenta ali uma questão polêmica, você fala dos seus argumentos e propõe, como cidadão crítico, uma maneira de resolver esse problema, uma sugestão, algo para se refletir. Não vai dizer, a culpa é, sei lá, do governo, ou é de alguém, ou, enfim, colocar a culpa em outra pessoa e se tirar do texto. Eu sempre digo assim que você se tira do texto ou do diálogo quando você coloca a culpa toda no outro. Mas quando você apresenta esses argumentos, essa proposta de intervenção, tem que ser uma proposta de intervenção que não seja violenta. Porque se você tem uma maneira de resolver um problema de uma forma violenta, então você está criando um problema muito maior ao invés de resolver o problema que está proposto ali, né? A gente está falando de Enem no começo da aula, quando alguém debateu uma vez, olha, estão cerceando o direito de opinião dos estudantes, falando que ele não pode ir contra os direitos humanos. Gente, ir contra os direitos humanos é crime.
Então ninguém está cerceando o direito, porque você não pode sair por aí defendendo qualquer ideia, não pode. Você quer pensar de maneira horrorosa, guarda para você. Agora, quando você escreve aquilo, vira um documento, uma prova contra você. Eu prefiro que você não pense dessa maneira. Eu prefiro que você aprenda, estude, ganhe empatia, pense como o Brasil é um país complicado, como o Brasil pode melhorar e deve melhorar com você, comigo, com a professora Tayana, com todos nós. Mas olha só, tem que tomar cuidado com as coisas que a gente defende, com as coisas que a gente escreve. Por exemplo, a próxima questão polêmica. A política de cotas tem colaborado para diminuir as desigualdades sociais relacionadas às minorias étnicas? Aqui a questão olha, é um tema que pode em algum momento cair no vestibular, né, no Enem, por exemplo. Eu não estou perguntando se você é a favor ou contra, a política de cotas é uma lei e é aprovada. A questão a política de cotas tem colaborado? Pelo seu ponto de vista, pelas suas leituras. Ah, mas eu conheço alguém que... Não, professora, conhece alguém. Isso acontece muito em redação, né? Você tem que ler mais, entender mais quais as causas, o porquê que existem as cotas, o porquê que houve essa proposta, né? Isso. Enfim, quer ver, olha, pesquisar. Porque a gente está falando assim, minha tia, minha madrinha, meu irmão, meu pai, eu, tal. Isso não é argumento. Por isso que eu falei no começo da aula, opinião é muito fácil, você ter a favor ou contra, mas argumentar. E olha, eu aceito todo tipo de opinião, desde que dentro da lei, como eu falei agora há pouco, opinião racional, por favor, mas argumentada. Porque eu sou a favor, sou contra, gosto, não gosto. Tá, mas por quê? É aquele justifique do final da pergunta que é importantíssimo. E para você se posicionar agora, uma questão polêmica na tela. Homeschooling, educação domiciliar, deveria ser permitida no Brasil? Aí eu quero só a opinião, não quero nem o argumento agora. Mas se argumentar tá valendo também, que a gente aceita. 1 minuto, homeschooling, educação domiciliar, deveria ser permitida no Brasil? Ou seja, você aprender sem escola, em casa. 1 minuto, já voltamos. A polêmica já está de pé aqui, viu, professor Mauro? O professor Edio diz, com certeza não. O professor Ronaldo já diz, deveria, com certeza. E a professora Denise já fala, apenas se for apresentado um currículo que o aluno deve estudar. Aí a professora Fabiana fala, não, pois fará falta comunicação, né, e a sociabilização dos alunos. O professor Luiz Fernando já fica ali, eu acho que para tudo precisa de um tutor para nos auxiliar. E a professora Rosa Maria diz, o que é isso? Homeschooling, ótima pergunta. O que é homeschooling? Gente, isso nós estamos fazendo agora, eu, a professora Tayana, vocês em casa, na TV, no aplicativo, não é homeschooling. Homeschooling é o quê? Homeschooling é você não utilizar o sistema de educação da escola, qualquer que seja, e aprender em casa, como os seus pais ou seus responsáveis, tá certo? Então, a educação fica a responsabilidade dos pais, totalmente dos pais. Né? Nos países em que isso é permitido, no Brasil, por lei é proibido.
Por lei é proibido, tá? O que você está tendo aqui agora é uma aula mediada por tecnologia, tá? O EAD é permitido também, ensino educação à distância, mas quando é ensino superior. Aqui, o que está acontecendo por conta da pandemia, a gente está distanciado, o ensino híbrido, tá? É mediado por tecnologia. Homeschooling é o quê? Nos países que podem, você geralmente tem que responder algumas questões, fazer provas para comprovar que de fato você está aprendendo alguma coisa. Então não é solto assim. Eu estou dando o exemplo dos Estados Unidos porque eu sei como é que funciona um pouquinho lá, né? Tem nos lugares que são permitidos, o cara não vai para a escola e a cada, sei lá, 2 meses, 4 meses, uma vez por ano, não sei. Ele vai lá e faz uma prova e comprova que, olha, está aprendendo, está estudando. Então, olha, alguns professores se posicionaram a favor, outros contra. Outros ficaram assim, tem que ter um currículo Isso. específico. Eu não vou me posicionar porque eu gosto de provocar. Por exemplo, quando eu penso em homeschooling, eu fico pensando assim, puxa vida, no Brasil a escola não serve apenas para passar o conteúdo. Por exemplo, eu não estou falando apenas do aluno que vai na escola para se alimentar. Estou falando de ver se, de fato, se a pessoa está bem de saúde. Porque, às vezes, o professor é muito mais do que... Às vezes, não. Sempre o professor é muito mais do que o cara que vai lá e passa o conteúdo. É o cara que vê, olha, está bem, tem alguma mancha no seu corpo, alguém te maltratou, alguém está te machucando. É em casa, às vezes, né? É na rua, na vizinhança, para ver se você está bem. Então, existe um mecanismo, um arcabouço social que envolve, sei lá, desde unidades básicas de saúde a escolas, que tem que ver que você está vivo, não é só a polícia, não, é o professor também. O cara está bem, está vivo, está saudável, está aprendendo. Então, a escola também serve para isso. Porém, envolve questão de liberdade. Às vezes, em certo momento, em certa idade da vida, a pessoa, olha, a escola pode não ser mais, não estou aprendendo mais nada lá, eu posso aprender isso em casa. Aí eu fui para um lado, fui para o outro, não me posicionei, adoro fazer isso. O que é uma tese? A tese está na tela, vamos lá, é o posicionamento crítico do autor sobre determinado assunto. É um elemento essencial da escrita, do texto argumentativo, deve ser apresentada já no início, ou seja, na introdução. Assim que você começar um texto dissertativo, seria interessante que você já começasse com o seu posicionamento. Olha, eu sou a favor, sou contra, e aí, não com esses termos, claro, escrevendo, mas se posicionasse. Uma outra coisa, você pensa assim, mas professor, só em prova que isso é possível? Não, olha só, vamos lá, no mercado de trabalho também, na tela. Onde eu posso utilizar... Opa, passei. Ai, meu Deus do céu, eu tô... não, aqui eu me perdi Chegou. todo. Peraí, não, aqui eu acho que eu passei demais. Ai, aqui, falei... achei. Ali, você não tinha que ter apertado. Nossa, era só deixar, eu Era apertei. só deixar. Acontece. Olha, estava tão bom a minha explicação. Nossa, vamos lá então. Onde eu posso utilizar este conhecimento no meu dia a dia? Onde? No mercado de trabalho. Claro, olha, por exemplo, eu quero ser contratado, quero convencer o rapaz lá, dono da empresa a me contratar, o gerente a me contratar. Nas relações comerciais, olha, vamos supor que você tenha comprado um produto e queira trocá-lo, convencendo o vendedor que seu dinheiro tem que ser devolvido, por exemplo, isso, né? Nas relações afetivas e familiares, olha, pedindo uma namorada em namoro, convencendo que você é o melhor partido da região, né? Ou familiares, mãe, posso ir para aquela festa? Filho, não pode. Opinião todo mundo tem, né? Argumenta com a sua mãe, convence ela. Isso também é difícil, né? Nas relações sociais e políticas, claro, você vai ver lá o político querendo o seu voto e você vai falar, não, nele eu não voto porque os argumentos dele não são bons. A opinião dele é boa, às vezes, mas os argumentos não são. Então, olha, pode ficar algo para esta aula, é isso. Às vezes a opinião é maravilhosa e os argumentos não são. Eu acho que para tudo tem que ter leitura. Você está falando, cada fala, cada item que você lê, eu penso em leitura, até na questão da política, leitura, interpretação, visão de texto, né? O que a gente faz aí? Exatamente. E seria interessante também, quando você vai fazer um texto, você concluí-lo com uma proposta de intervenção. Você concluir, terminando direitinho, solucionando o problema. Então, olha só, tese é o seu posicionamento. Argumentos, deixei bem claro aqui, né, professora Tayana? Que é o que há de mais importante. É como você vai defender a sua ideia, não é a partir do que você viu lá no seu vizinho, tal. Leitura, gente, leitura, informação. E a proposta de intervenção, que é você dando uma solução para o problema. Por exemplo, a gente falou de homeschooling. A educação em casa, você é a favor, né? Aí você argumenta o porquê. E como seria essa educação em casa? É a solução, com prova, sem provas. Ou então você é contra. E aí você pega
pega e argumenta o porquê. E aí explica, você é contra, então qual seria a solução para melhorar a educação? Já que homeschooling não é. Que a grande questão não é ser contra ou a favor do homeschooling, mas é como você vai defender o seu ponto de vista. É isso que vai mostrar a sua capacidade argumentativa, né? Exato. Isso lindo, lindo. Então, gente, o que fizemos hoje? Hoje nós relembramos a estrutura de um artigo de opinião. Falamos muito sobre algumas questões polêmicas que eu achei que foi mais legal do que ficar apontando um texto ou outro. Por quê? Sim. Porque hoje vamos fazer o quê? Vamos retomar. Né? E na aula da terceira série, pode voltar para mim, por favor. Na aula da terceira série, nós vamos ter uma aula bem legal sobre este assunto. Então, se você gostou de falarmos sobre artigo de opinião, sobre questão polêmica, vai ter uma aula bem legal daqui a pouco, às 7 horas, no canal da terceira série. Convidamos você a ficar e assisti-la também. Professora Tayana, muito obrigado pela aula de hoje. É um prazer estar aqui debatendo um pouquinho, aprendendo um pouquinho com professores, alunos, e a gente continua aí nessa semana que vem, vamos pegar firme terceiro bimestre, né, gente? Exato, semana de retomada, importantíssimo. Não se esqueça de avaliar a nossa aula, ficamos aqui, câmera colar, passei o texto, não botei o texto, diga o que você achou da nossa confusão, foi maravilhoso, adorei falar sobre a questão polêmica, estúdio novo, tudo novo. Daqui a pouco a gente se localiza aqui no lugar, tá maravilhoso, obrigado produção, obrigado todo mundo, valeu, tchau, até a próxima aula, gente. Valeu!